Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1 mesmo, está escrito: E havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Pronto, vamos ficar só pela aqui mesmo, tá entendendo? E Deus, ele mudou não, né? Deus continua a mesma pessoa, Deus continua falando com a gente de várias formas e de várias maneiras. Agora, só que tem algo muito interessante que é como é que Deus fala, sabe? Você tem que entender esse mecanismo aí, né? De como Deus fala. Porque tem muita gente que confunde, né? A forma que Deus fala. E muitas vezes, ao invés de virar à direita, vira à esquerda. Tem um ditado, né? Uma história, na verdade, que relata que um grande guerreiro, né, chamado de Napoleão Bonaparte, aquele que era infindavelmente, infinitamente apaixonado por Josefina, né, que traiu até ele, né? Josefina era uma mulher que Napoleão gostava. Napoleão, para quem não sabe, é aquele francês, né? Aquele cara que realmente gostava de briga, gostava de guerra. E Napoleão, ele fez uma frota, né? Um exército, ele tinha um contingente de exército inacreditável. E diz a lenda, né? Reza a lenda que, assim, o cavalo que estava com a bandeira, né? Com o cavaleiro, ele tinha que, ao som de Napoleão, ele tinha que ir para direita e não para a esquerda. Só que quando o Napoleão soa o som de guerra, ao invés de ele ir para o lado direito, ele foi para a esquerda, onde o exército foi também todo para a esquerda e houve, sabe, assim, houve uma perca muito grande de guerreiros, né? Muito por conta da mal interpretação. E por que eu estou falando isso? Porque assim, pessoal, muitas vezes Deus fala, sabe? Mas todo santo dia você é bombardeado por várias mensagens, sabe? Você pode ver uma mensagem aí, né? Ali na sua sala de aula, você passa e de repentemente alguém falar algo que realmente você queria ouvir aquilo, sabe? Você, assim, você tá em um ônibus e de repentemente vê uma pessoa vestida com a camisa, com uma frase que aquela frase ali fala muito forte para você, sabe? E te dá direção. Essas coisas te dão direção. Mas só que é o seguinte, o seu medo muitas vezes não permite que você se jogue, se lance, sabe? Porque o medo faz você se enraizar. Vocês estão me entendendo? Aí o que é que acontece? Aí entra uma ferramenta chamada de fé. Tá entendendo? Porque assim, ó, Deus fala de várias formas e de várias maneiras. Tá entendendo? É como o YouTube, né? O YouTube hoje tem diversos canais de YouTube que falam uma multidão, uma vastidão de coisa e que acaba confundindo sua mente. Você vai pegar um assunto só, tem assunto que fala tanta coisa, é tanta coisa que são tantos canais que acaba cada um trazendo uma coisa e te confundindo e você não indo para lugar nenhum. A mesma coisa é aquilo que te assiste assim, né? A nível de alguma frase que você viu, de alguma coisa que você do nada assim surgiu, se coincidiu com você, cruzou com você e você falou, rapaz, falou muito forte comigo. Mas assim, ó, use muita fé, sabe? Porque eu vou contar uma experiência minha. Eu estava orando a Deus aqui sobre uma situação e aí eu li, né? Eu li um livro, tinha um livro assim deixado, sabe, meio esfavelado lá, sabe? O livro tava, é, ele tinha muita página arrancada dele, mas a página que ficou foi a página que eu queria, que eu li e o que eu queria, sabe, uma resposta naquele dia ali veio através daquela página ali, né?
Ou seja, o livro estava ali de forma aleatória, parece que estava de forma aleatória, mas foi uma coincidência, porque eu encontrei o livro e a página que eu li me encontrou e falou mais muito forte comigo mesmo. Aí eu peguei aquilo para mim, né, que me deu uma direção. Tipo assim, agora só é usar a fé e caminhar para frente. Vocês estão me entendendo? Só que assim, de repentemente o tempo passou, fui me esfriando, me esfriando. E quando eu peguei, né, eu peguei assim um jornal para ler, né, que eu gosto de ler muito, eu até jornal eu leio. Aí quando eu tô lendo o jornal, o que é que acontece? Acontece que eu não curto esse negócio de horóscopo, sabe? Eu não curto isso e tal. Mas quando eu fui ver o meu signo, né? Eu não curto isso, não sou, não tenho essas coisas em mente. Mas assim, só para eu tentar confirmar algo, né? Que lá atrás Deus já tinha me confirmado, eu fui tentar ler e ler essa parte do horóscopo. Veja que bagunça. Quando eu vou ler, estava dizendo tudo ao contrário, sabe? Estava dizendo que não era para eu tomar decisões precipitadas acerca de certo assunto e tal. Lá atrás, um mês atrás, Deus me dá a resposta concreta, né? Dizendo que eu tinha que fazer isso, tal, tal, usando aquele livro, e um livro até evangélico. Quando eu fui ler o negócio do horóscopo, o horóscopo estava confundindo minha mente. Estava dizendo assim, não tome decisões precipitadas. E aí você fica entre a cruz e a espada, né? Porque você fica assim, pô, o que é que eu faço? É Deus que está falando. Aí sim vai entrar um critério de suma importância. Chama-se fé, sabe? A fé, meu irmão, é ela que te direciona. É ela que é a sua visão, né? É sua luz em meio às trevas. Você está perdido. E aí a fé, ela vai te direcionar. A fé, ela vai falar forte dentro de você, sabe? E aí, meu irmão, que você tem que tomar decisão baseado nela, na fé, porque Deus já confirmou, mas de repentemente surge uma nova leitura, né? Surge um novo começo, uma nova descoberta e que traz uma contradição e coloca a sua mente realmente assim, coloca a sua mente uma confusão, você não sabe o que fazer. Só que com essa confusão só vai fazer uma coisa, vai te paralisar, você vai perder tempo, você vai ficar indeciso e aí, meu irmão, quem vai ganhar com isso só é Satanás e quem vai perder com isso é você. Mas se você tiver fé em Deus, aí sim, aí você vai falar, a direção certa é essa aí, essa que eu tenho que tomar, meu irmão, e aí, um abraço. Você vê que Deus, ele enviou para Sodoma e Gomorra dois anjos, né, para poder falar ali com Ló. Você vê que os anjos eles são enviados para falar com Ló. Por que Ló? Porque Ló era o cabeça, meu irmão. Tá entendendo? E aí Ló estava decidido sair ali de Sodoma e Gomorra. Só que o aviso foi não olhar para trás, sabe? Não olhe para trás. Só que infelizmente a mulher, por ter um instinto muito materialista, muito apegado às coisas materiais, toda mulher assim está inserido isso, parece que dentro do DNA da mulher tem isso. E o que que acontece? A mulher, ela vai e olha para trás. E ali ela vira uma estátua de sal, né? Mas se Ló se permite olhar para trás, vai levar a família toda, mesmo, sabe? E Ló, ele foi fiel, sabe? A sua fé, sabe? Ele foi fiel à sua intuição. Ele foi fiel a Deus. Ele foi fiel ao que os anjos disseram a ele. Ele não olhou para trás e não perdeu sua vida. Ele não perdeu sua vida, tá entendendo? E aí, o que é que acontece? Aí a mulher dele olha, sabe? E por ela olhar, ela vira estátua de sal, o que poderia comprometer um futuro, né? Da família de Ló, sabe? A história de Ló poderia ser extremamente diferente se as duas filhas de Ló olham para trás. E potencialmente ia puxar Ló para olhar para trás e aí ia ser o fim. É por isso, irmão, que nessa hora a Bíblia fala bem assim, ó.
lá em Isaías. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, mas sim que temos que seguir um caminho. E Jesus disse-me assim, eu sou o caminho. E que caminho é esse que Jesus está dizendo que é? Não é o caminho de você ir para dentro de uma denominação, não, irmão. É o caminho que está dentro do seu coração e que está te dando direção para você ser aquilo ali. Tá entendendo? Porque ali você vai se encontrar, você vai se achar. Se é de você ser um cantor, você vai ser um cantor. Se você for de ser um jogador, você vai ser um jogador. Se você for de cursar faculdade, vai cursar faculdade. Ou seja, se encontra, se ache, sabe? Não fique perdido. Porque o que acontece nesse mundo é que tem muita gente indecisa e confusa. Você vê que a decisão de 4 leprosos salvou uma nação, meu irmão. Eles se decidiram e foram até o arraial do inimigo e chegou lá. Deus usou eles e eles acabaram colocando em fuga um mega, hiper, giga exército extremamente superior a 4 leprosos, meu irmão. Mas por que aconteceu isso? Porque eles decidiram fazer isso. Então, a fé ela tem que ter uma decisão. Se você não se decide, você não tem fé, meu irmão. Tá entendendo? Se você não se decide, você não vai para lugar nenhum. Tá entendendo? Aí, o que é que acontece? Se Deus está colocando na sua vida algo de suma importância, um projeto, é isso aí, meu irmão. Você está esperando o quê? Você quer confirmação mais de quê? Aí você fica confirmação hoje, confirmação amanhã, confirmação depois. Você lê isso hoje, você lê um jornal amanhã. Daqui a pouco você está confuso, não vai para lugar nenhum. Porque todo dia, sabe, vem à tona uma mensagem, uma luz. Por exemplo, Deus fala através de para-choque, né? Aquelas mensagens de para-choque de caminhão. Mas o cara bota lá, Deus é fiel, Deus é bom, tal. E muitas vezes uma palavra daquela realmente te traz à luz algo de suma importância. Você vê a grandeza de Deus. É uma coincidência que muitas vezes mostra que Deus está com você e tal. É incrível, sabe? Deus já falou muito comigo e fala comigo muito dessa forma, sabe? Mas no momento em que você começa a ler outros artigos, né? Você começa a buscar com sua própria, sabe? Com o seu próprio instinto a nível carnal, querendo resposta, você vai se bater com a resposta da morte, como Saul se bateu com a resposta da morte. Saul, quando Deus ele se apartou, quando Deus se apartou de Saul, Saul ele foi procurar o quê? Uma cartomante, meu irmão. Ele foi procurar um espírita, ele foi procurar uma, uma, uma mulher que ela entrava em contato com deuses menores. E o que foi que aconteceu com a vida de Saul, o rei? Ela falou, olha, Samuel foi lá e falou assim, amanhã você vai estar aqui do nosso lado. Viu, Saul? E aí Saul foi pro lado dele lá mesmo, se confirmando aquilo, porque Deus já tinha se apartado de Saul, tá entendendo? Então, pessoal, assim, ó, Deus ele fala de muitas maneiras. Agora, quando você vê que você está confuso, use a fé. Tá entendendo? É a fé que te dá a direção. Porque as aves dos céus, elas se guiam, sabe? Pelo campo magnético da Terra. Elas migram de um lugar para o outro, sabe? Dessa forma. As formigas, elas têm um GPS natural. Então, elas se deslocam muito por conta desse GPS aí natural que as formigas já têm. Que o homem criou o GPS hoje, mas a formiga já tinha isso aí de forma excelente, natural nelas. Os seres humanos só fiz copiar. O nome disso chama-se biomimética. O que é a biomimética? É a ciência que se inspira na natureza. Por exemplo, o homem só aprendeu a voar se inspirando aonde? Se inspirando. O homem só aprendeu a voar se inspirando nas aves, tá entendendo? O homem só aprendeu a explorar o fundo dos mares se inspirando nas baleias, dos peixes, sabe? O nome dessa ciência chama-se de biomimética, tá entendendo? Então, pessoal, assim, quando você, sabe, tiver confuso, use a fé. Se tiver confuso ou confusa, use a fé, né? A fé. Eu quero sair desse lugar para o outro. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero empreitar,
eu quero cursar uma faculdade, eu quero ir para outra faculdade, né? Eu acho aquela faculdade melhor, né? Eu quero viajar para tal lugar, eu quero casar com aquela pessoa, ou eu quero me separar dessa pessoa, tudo, meu irmão, que você for fazer na sua vida, certo? Que você estiver confusa ou confuso, eu, eu quero sair do trabalho, eu não quero sair do trabalho, tal, e aí você vai esperar uma resposta de Deus, e aí você fica confuso, né? Porque é tanta resposta, né, que você está ouvindo todos os dias, você está sendo bombardeado ou bombardeada por tanta coisa que realmente, sabe assim, vai te trazer e te colocar em uma zona aí de atuação, de confusão. Aí você fica confuso, pô. Aí o que é que acontece? Você tem que se guiar, assim como as aves, assim como as formigas, sabe? Você tem que se guiar pelo GPS, tá entendendo? Pelo campo magnético da fé. Assim que a formiga faz, é assim que as aves faz. Elas migram e as formigas se deslocam muito por conta, né, do GPS natural que eles têm e as aves pelo campo magnético da Terra. Então, já no nosso caso, a única arma que nós temos chama-se fé. É a fé que vai dizer a você que você está no caminho certo. Mas só que a fé também vai entrar, vai ser confrontada, né? Confrontada por inúmeras coisas que vai trazer barreiras quase que intransponíveis e vai te tentar paralisar, vai tentar fazer com que você pare, tá entendendo? Vai tentar te desanimar. E aí você mais uma vez vai ter que relutar de novo, vai ter que se reconstruir. Mas nunca perca a fé. A direção é essa, o caminho é Jesus. Quando fala que o caminho, Jesus disse bem assim, eu sou o caminho. O caminho de Jesus é você se encontrar, não é você ir para dentro de uma igreja. Tá entendendo? Ficar ali entre quatro paredes. O caminho, meu irmão, é você se encontrar, é você ser um jogador, é você ser um jornalista, é você ser um cantor, é você cursar faculdade, sabe? É você se achar, sabe? É você realmente dizer assim, não, realmente eu estou no lugar certo, eu estou na direção certa, tá entendendo? É a fé faz isso e a fé ela dispensa, sabe? Ela na verdade ela tira aí a, sabe, o medo de cena, né? Porque muitas vezes o medo entra em cena, mas a fé ela expulsa aí o medo. Porque o medo é terrível, né? O medo ele te faz paralisar, penar na terra, sabe? Você fica com medo de investir, medo disso, medo daquilo, mas a fé diz não. Porque nós seres humanos, a gente é muito cauteloso, né? Para empreender. Até porque o dinheiro é nosso, não é dos outros, e uma vez que você cai, não tem ninguém para te ajudar. Mas a fé não. A fé ela te direciona à vitória. Você quer ver homens de fé, que eu não vou nem citar homens bíblicos, vou citar um homem da história, sabe? Que foi o 16º presidente dos Estados Unidos, né? Que esse cara, meu irmão, ele perdeu a mãe dele, eu acho que ele perdeu a mãe dele, perdeu a mulher dele, sabe? A vida do cara foi uma catástrofe. Ele se candidatava, perdia, se candidatava, perdia, se candidatava, ele virou zombaria, ele virou memes naquela época, tá? Ele se candidatava, perdia, ele se candidatava, perdia. Mas ele insistiu tanto, que ele se tornou o maior presidente dos Estados Unidos, mas ele já estava com a idade bem avançada já para presidente. Viu? Ele já estava lá com seus quase 60 anos de idade. Tá entendendo? E esse cara, ele fez uma história e mostrou ao mundo que a resiliência é uma fé que você tem dentro de você, sabe? E que você tem que ser, tem que nutrir ela, tem que se direcionar, sabe? Conforme ela tá pedindo. E foi isso que esse presidente fez. Esse presidente dos Estados Unidos.
Então, assim, pessoal, quando você for, na verdade, tomar uma decisão, mas toma a decisão assentada na fé. E a fé, meu irmão, é você realmente enfrentar o escuro, enfrentar o vazio, enfrentar o vácuo, enfrentar até derrotas, sabe? E foi isso que esse 16º presidente dos Estados Unidos fez. Que Deus continue nos abençoando.